por agora. Aleluia! Estamos estudando no livro de Atos. Hoje nós vamos ver o nome de Jesus em ação. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Marcos 16, Mateus, Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. 16 é o último livro, é o último capítulo do livro de Marcos. As últimas instruções de Jesus. Em Marcos, capítulo 16, do 1 ao 8, Jesus está falando da ressurreição de Jesus. Jesus já havia sido morto, e agora aqui no Marcos, de 1 a 8, ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Daí, do versículo 9 até o 11, ele fala sobre Jesus aparecendo para Maria Madalena. Do 12 ao 13, ele fala de Jesus aparecendo a 2 dos seus discípulos. E daí, do 14 até o 18, ele está falando sobre a ordem para a evangelização. Versículo 15, nós vamos ler. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Aleluia. Então, aqui nós vemos o ID. Jesus morreu, ressuscitou, e ele pega, reúne seus discípulos, ele diz: ID, faça alguma coisa. Esse ID era para aquele tempo lá, e é para o meu tempo e para o seu tempo, é para hoje, amém? Porque aqui ele diz: quem crer e for batizado. Você creu, amém? Você foi batizado, então você está incluído dentro do ID. Aí ele diz assim: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e em meu nome vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Aleluia! Isso é para mim e isso é para você. Agora vamos para, aqui no versículo 19, em cima do versículo, está assim: a ascensão de Jesus. Nós vamos ver a ascensão de Jesus no livro de Atos, capítulo 1. Agora vá para Atos, capítulo 1. Nós vamos ver a ascensão de Jesus. Versículo 1. Não, Atos 1, capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém? Ele vai voltar, amém? Aleluia. Então ele estava falando assim: será esse o tempo? Ele falou assim: não compete saber o tempo, nem a época, mas vocês vão receber
o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio. Amém? Aleluia. O poder já está aí dentro de você. Se você é salvo em Jesus Cristo, o poder já está aí dentro de você. Agora vá para o livro de João, capítulo 14, está aí do ladinho, João 14, 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus deu para mim e para você o poder de uma procuração. No natural, quando uma pessoa passa uma procuração para outra, eu passo uma procuração para a Sumayara. Nós vamos lá no cartório, assinando, eu estou dando uma procuração para ela. E vamos supor que eu dou uma procuração com plenos poderes. Aí a Sumayara pode comprar uma propriedade em meu nome, ela pode vender uma propriedade em meu nome, ela pode fazer negociações com o meu dinheiro, porque eu dei uma procuração para ela com plenos poderes. Amém? Isso já é válido no natural, mas no espiritual Jesus disse, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, porque ele deu uma procuração para mim e para você. Amém? Ele pegou e assinou uma procuração, e é como se ele desse um cheque em branco, só assinado, e você pode gastar como você quiser. Amém? Um cheque branco. Aqui está como você vai gastar. O que tem direito nesse nome. Amém? Ele deu uma procuração. Alguns anos atrás, vocês conhecem a Rosemary Kucharuk? Ela é irmã do pastor Luiz Fernando. Ela deu uma procuração para o pastor Luiz Fernando. E ela estava falando para mim que nessa procuração ela tinha dado ao seu irmão plenos poderes. Ela falou, e nós estávamos viajando, nós estávamos em algum lugar, não sei se a gente estava em Brasília, algum lugar, nós não estávamos aqui na Baixada. E ela falou assim, eu corro o risco de estar aqui, e quando eu chegar na Baixada, eu estar casada, que ele pode até casar no meu nome. Jesus fez isso, ele nos deu a sua procuração, ele nos deu o poder de usar o seu nome. Aleluia! Assim como no natural, se eu entrego para a Sumayara uma procuração e ela pode vender os meus bens, ela pode adquirir outros bens, ela pode movimentar meu dinheiro, no natural ela pode fazer isso. Quanto mais nós podemos fazer com o nome de Jesus. Aleluia! Essa procuração tem poder. O nome de Jesus tem o mesmo poder que Jesus tinha quando estava aqui fisicamente. É o mesmo. Você não se alegrou com isso, eu vou falar. Algumas pessoas, elas dizem assim, eu gostaria tanto de ter estado aqui no tempo que Jesus estava aqui na terra. Quando Jesus estava aqui na terra, ele estava limitado. Se ele estava em Samaria, ele não poderia estar na Judéia. Se ele estava na Judéia, ele não podia estar em Belém. Se ele estava em Belém, ele não podia estar em Nazaré. Se ele estava em Nazaré, ele não poderia estar em outro lugar. Mas agora o nome dele pode estar aqui na Praia Grande, pode estar em São Vicente, pode estar em Santos, pode estar em São Paulo, pode estar no Brasil, pode estar nos Estados Unidos, pode estar em qualquer continente, qualquer parte do mundo. Aleluia! O nome tem o mesmo poder, o mesmíssimo poder. Não é um nome diferente, é o nome de Jesus. Aleluia! Abre em Filipenses, você vai entender. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses 2, 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia!
Então, aqui no 9 diz assim, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Eu não sei você, mas o meu nome, quem deu foi minha mãe e meu pai, escolheram e deram meu nome. Não sei quem deu o seu nome, se foi seu pai, sua mãe, sua avó, um vizinho, eu não sei. Mas aqui diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quem deu o nome foi Deus. Quem deu o nome de Jesus foi Deus. E diz que Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome. Então, quando você fala em nome de Jesus, você tem que saber o que está atrás desse nome. Quem está por trás desse nome? Quem deu esse nome? Você tem que ter a consciência deste nome. O nome de Jesus não é como um amuleto. Tem gente que pega um pé de coelho, anda com um pé de coelho, chaveirinho com um pé de coelho, porque aquilo vai lhe dar sorte. Tem gente que acha assim. Tem gente que pega uma nota de $1, coloca dentro da carteira, porque ela diz que se ela ficar com aquele $1, nunca vai faltar dinheiro na sua carteira. Aí a gente escuta todas essas informações lá fora, a gente chega dentro do Evangelho e a gente escuta sobre o poder do nome de Jesus e a gente acha que é um amuleto, como aqueles que a gente usava lá fora. Mas não! Esse nome tem poder. Por trás deste nome tem uma pessoa. E este nome funcionava da mesma maneira como funcionou na pessoa de Jesus Cristo andando aqui nesta terra. Aleluia. Sabe, irmãos, se você ler o livro de Atos, eu creio que você está lendo. Nós já estamos no capítulo 10 hoje. Como Sumayara falou, se você não está lendo um por dia, você começa a ler, você leia 2 por dia, lê 3 por dia, e logo, logo, até domingo, você está junto com a gente no capítulo 10. Amém? Devagarzinho você vai chegar lá. Mas leia bem devagar e vai extraindo das verdades que estão naquele livro. Foi muito... Deus tem usado o nosso pastor para indicar os livros, tanto os livros, né, que algum autor escreveu, como os livros que estão na Bíblia, com muita direção. O livro de Atos é um livro bem atual. Não sei se você sabe, você que ainda não fez o Rema, mas tem uma matéria no Rema que é o livro de Atos. É o Atos dos Apóstolos. É uma matéria inteira com o nome do livro. Amém? Então, esse livro é poderoso. Os cristãos, se você está lendo, vai ler, já leu no passado, você vê no livro dos Atos, de Atos, que os cristãos do primeiro século, eles tiveram grande sucesso. Você vê lá e você começa a ler, você vê coisas tremendas acontecendo. Hoje nós vamos ver algumas dessas coisas tremendas que aconteceram. Mas onde está o sucesso deles? Porque eles tiveram tanto sucesso. A igreja no primeiro século e a igreja do século 21 parece que não está tendo muito sucesso. Mas diz assim, Ana, fala Ana, só parece. Aleluia. Irmãos, sabe por que eles tiveram um grande sucesso? Porque eles reverenciaram, eles tinham respeito pelo nome de Jesus. Quando eles falavam o nome de Jesus, eles não falavam como se estivesse falando qualquer nome. Eles falavam conhecendo quem estava por trás do nome, eles falavam com consciência de que aquele nome funcionava, eles lembravam do que Jesus falou lá em Marcos 16, olha, vocês vão por todo o mundo, e vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eles creram nessas verdades, e eles saíram correndo para pregar o evangelho para toda a criatura. E eles lembraram que o Senhor falou assim, em meu nome vocês vão expulsar demônios. Enquanto eles viam uma pessoa atrapalhada, com problemas espirituais, com demônios na vida dela, eles abriam a boca e falavam, sai em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Sabe o que acontecia? Os demônios tinham que sair.
em meu nome falaram novas línguas. Sabe o que eles faziam? Eles estavam lá. Eles creram. E eles começaram a falar. Eles davam tempo para falar em outras línguas. Aleluia. Em meu nome, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Aleluia. Quando você come, às vezes a gente come alguma coisa e aquilo não caiu muito bem. Isso não vai fazer mal para você, em nome de Jesus. Aleluia. Não vai te matar, em nome de Jesus. Não vai perturbar seu fígado, seu estômago, seu intestino, em nome de Jesus. E ele diz assim, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando aparecer alguém, seja lá onde for, com qualquer enfermidade, seja no ponto de ônibus, às vezes a pessoa começa a contar para você, eu estou com isso, com aquilo outro, eu contraí essa, aquela enfermidade. Você seja rápido e põe as mãos sobre ela. Fala assim, posso orar por você? Provavelmente ela vai falar que sim. Naquela hora você já ora, irmãos. E põe as mãos e ora, sai toda enfermidade em nome de Jesus. Amém? Você pode crer nisso? Você pode crer que esse nome funciona. Aleluia, aleluia. Eles realizaram milagres mediante o nome de Jesus. Eles não usaram uma outra coisa diferente. Eles usaram o nome de Jesus. Foi neste nome. Após a ascensão de Jesus, nós acabamos de ler, Atos 1, capítulo 6, após Jesus ter subido, eles continuaram fazendo as mesmas coisas que Jesus tinha feito. Quando Jesus estava aqui, Jesus foi se movendo em milagres. Jesus ia falando, aparecia o cego, e o cego era curado. Aparecia o paralítico, e o paralítico andava. Aparecia o surdo, e o surdo ouvia. Aparecia o mudo falava. Aparecia o endemoniado, e ele ficava liberto. Eles creram, eles viram, eles estiveram junto com Jesus, eles pegaram aqueles exemplos e eles começaram a fazer a mesma coisa. Aleluia. Eu e você estamos aqui, nós estamos aqui continuando o ministério de Jesus. Agora nós estamos no ministério do Espírito Santo, nós somos a igreja dos últimos dias, nós temos de fazer diferença. Aleluia. Aleluia, o nome é o mesmo, funciona no primeiro século, no segundo, no 10º, no 20º, está funcionando hoje. No 21º século, Jesus Cristo está vivo. Nosso Deus não está morto, nosso Deus está vivo. Jesus está vivo, o nome dele funciona porque ele está vivo. Aleluia, aleluia, quando eles falavam, você vê lá no livro de Atos, eles pregavam a palavra com autoridade, com poder, e sinais aconteciam. Quando eles falavam que Deus tinha poder para curar um cego, o cego ficava curado. Para curar o paralítico andava. Essas coisas têm que acontecer nos nossos dias hoje. Na igreja de hoje. Você não deve, eu e você não devemos... não acontece mais nada. Nós temos que falar assim, acontece. Milagres hoje, milagres é para os nossos dias. Foi lá, foi cá. Milagre é para sempre. Aleluia. As pessoas têm que chegar aqui, não podem sair daqui de qualquer maneira. Nós temos que pregar a palavra com ousadia, intrepidez. Crendo que aquilo que está escrito vai acontecer. Isso é um trabalho nosso como ministro, mas é um trabalho seu também, porque ele não falou, ide pastores, ide apóstolos, não. Quem crer, é para mim e para você. Você lembra, nós vamos ver daqui a pouco, no livro de Atos, daqui a pouco eu vou falar isso para você. Então, eles viam sinais, maravilhas, prodígios acontecendo. Você quer ver isso? Quem quer ver, fala amém. Irmãos, comece a ansiar por isso. Comece a desejar isso. Comece a ver um paralítico na rua. E quando você vê, eu tenho um nome que pode
tirar ele dessa situação. Comece na sua casa a se visualizar impondo as mãos sobre o paralítico, visualizar você impondo as mãos sobre o cego, sobre o surdo, sobre o mudo, sobre o canceroso, sobre o gripado, sobre o resfriado. Não importa, Deus quer nos ver livre de toda e qualquer enfermidade. Amém? Aleluia. Irmão, fique ligado. Fique ligado, provavelmente nós somos a última geração. Nesse tempo vai acontecer muitas coisas e eu e você não podemos ficar de fora. Nós não queremos ser aquele que vamos assistir as coisas estarem acontecendo. Nós queremos estar junto, fazendo as coisas acontecerem. Aleluia. Oh, glórias ao nome de Jesus, aleluia. Há poder no nome de Jesus, há autoridade do nome de Jesus. Os irmãos do livro de Atos, eles sabiam desse poder, eles sabiam dessa autoridade, eles sabiam que eles tinham a procuração, eles tinham o documento, que eles podiam sair e causar no nome de Jesus. Você sabe que você pode também? Aleluia. Hoje nós estamos falando sobre o nome em ação. O nome de Jesus, ele permeia todo o livro de Atos. Você que já leu até o capítulo 10, você deve ter percebido. Quantas vezes você lê e fala, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Ele permeia a totalidade do livro de Atos. O nome de Jesus está no meio do livro de Atos. O nome de Jesus está através do livro de Atos. O nome de Jesus penetra todo o livro de Atos. O nome de Jesus é o assunto do livro de Atos. O Atos dos Apóstolos é aquilo que eles fizeram em nome de Jesus. Aleluia. Você sabe quantos capítulos tem o livro de Atos? Quem sabe? Quantos? Quantos? 28. Tem 8 capítulos. Mas não acaba no 28. Eu e você estamos escrevendo 29, o 30, o 40, o 70, o 90, o 700. Aleluia. Aleluia. Oh, nome maravilhoso. Irmão, se você ainda não tem muita afinidade com o nome, mas mesmo que você tenha, pegue esse livro aqui de Atos e comece a ler. Toda vez que tiver o nome de Jesus, grifa lá, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. A Bíblia diz, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus. Então, você e eu precisamos saber o poder do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O modo de vida dos nossos irmãos do primeiro século girava em torno do nome de Jesus. Eles não levavam uma vida separada do nome. Agora eu vou trabalhar e o nome fica lá. Agora eu vou casar, o nome fica lá. Agora eu vou estudar, o nome fica lá. Não, a vida deles girava em torno do nome de Jesus. E a minha vida e a sua vida também. Aleluia, aleluia. O livro de Atos é um livro constante de milagres. Hoje eu fiquei lendo aqui o livro de Atos para ministrar. Eu estava lendo e falei, é um milagre atrás de outro milagre. É um nome em ação. Você vê Jesus através do nome. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver Jesus através do nome dele. A gente tem que estar impondo as mãos sobre o enfermo, expulsando o demônio, falando em outras línguas em nome de Jesus, falando para as pessoas que Jesus morreu, mas não está morto, ressuscitou, está vivo. Aleluia. Você vê, eles não perderam tempo. Jesus falou, ide e pregar o evangelho. Eles saíram pregando o evangelho. Aleluia. Eu e você não vamos nos acomodar. Aleluia. Aleluia. Eles tornaram o nome de Jesus reconhecido. E eu e você temos que tornar o nome de Jesus reconhecido. Onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, onde você vai. Amém? Você foi numa loja fazer compras lá.
você tem a oportunidade de falar do nome de Jesus. Amém? Aonde quer que você fale. Conte o seu testemunho. Eles contaram aquilo que eles viram e ouviram. Conte aquilo que você tem visto e ouvido. Aleluia. Abre no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. Agora você deixa aí no livro de Atos, que nós vamos ver as passagens no livro de Atos. Atos, capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Pedro agora está pregando o evangelho. Ele está falando de Jesus. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia. Você lembra, quem está falando aqui é Pedro. Você lembra de Pedro? Pedro é aquele que foi covarde. Pedro é aquele que negou Jesus. Mas Pedro mudou de um covarde para um pregador da palavra. Alguém que pregava com ousadia, com intrepidez. E sabe o que aconteceu? Numa pregação de Pedro, só 3.000 pessoas. Cadê a Sumayara? Sumayara não, a Silmara. Silmara estava falando aqui sobre Você tem que ler essas passagens. Falei, uma pregação. 3.000 almas. Aleluia. Já pensou? A gente tinha que, pastor Adriano tinha que fazer o culto lá na praia. Aqui não cabe nem 300, né, Vanessa? 3.000, uma pregação. Aleluia. 3.000 pessoas obedeceram ao ID do Senhor. Nós não fica se preocupando com 300, com 30, com 3, mas onde quer que você esteja, fale para um. Pode ser que esse um você falou, ele aceitou Jesus, pode ser que ele nunca coloque os pés aqui dentro. Não importa se ele vai para a igreja A, B ou C. A gente quer que ele venha para cá, amém? Tudo bem. Mas se você ganha uma pessoa lá em Cubatão, ela talvez não tenha condições de chegar aqui. Mas tem tanta igreja lá em Cubatão. Irmão, nós estamos trabalhando para o reino. Amém? Então, se você está lá no Piauí, ganha uma pessoa lá, mas pastora Adriana, ela nem vai vir congregar aqui, nem vou falar. Não, fale onde quer que você esteja, ela vai congregar em algum lugar. Amém? Aleluia, aleluia. Atos 3, de 1 a 10. Irmão, sabe por que aconteceu? Porque 3.000 pessoas se converteram. Porque Pedro obedeceu o ID. Pedro obedeceu o que o Senhor falou para ele, vá, e ele foi. Aleluia. Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele usou o nome, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda.
E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Esse coxo, ele era famoso. Todo dia alguém vinha e colocava ele na porta, e todo dia ele estava lá pedindo esmola. Mas dessa vez foi diferente, ele pediu esmola. E Pedro falou assim, olha para nós. Será que a pessoa pode olhar para mim e para você? Você pode até falar assim, eu tenho prata, tenho ouro, mas está tudo guardado no banco. Mas você precisa mais do que prata, do que ouro. Então, provavelmente, quando ele falou, olha para nós, ele estava esperando esmola. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aqui diz que imediatamente. Como é que a gente está vindo para a igreja? Aqui diz que Pedro e João subiam para o templo na oração da hora nona. Eles não tinham saído do templo. Não disse assim, Pedro e João foram para o culto de oração, se encheram das coisas, se encheram da palavra, se encheram do Espírito e saíram. Não, eles já vieram cheios. Eles já vieram conscientes da presença, conscientes daquilo que eles tinham. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Quando a gente vinha na igreja, a gente encontrou o paralítico lá fora. A gente já ora por ele lá fora. Fala, levanta e anda. Você não precisa esperar o culto terminar, o pastor chamar os enfermos lá na frente para você ser curado. Você pode ser curado antes de entrar na igreja. Você pode enxergar antes de entrar na igreja, ouvir antes de entrar na igreja, falar antes de entrar na igreja, ficar liberto antes de entrar na igreja. Esse é um trabalho nosso. É nosso. Ah, é do pastor, é do presbítero, é do diácono, é do profeta, é nosso. Amém? Aleluia. Cutuca a pessoa aí do seu lado com todo respeito e diz, esse trabalho é nosso. Aleluia. Agora 3, continuando no capítulo 3, o versículo 12. 3:12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque fitais os olhos em nós, como que se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé em o nome de Jesus. Pela fé no nome de quem? De Jesus. É que este mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Eles não podiam negar, meus irmãos. Já ouviu uma história que as pessoas dizem contra fatos no argumento? Já ouviu isso? Contra fatos no... O homem que andou, que ficou o tempo todo paralítico na porta do templo, agora estava andando. E não só andando, só entrou no templo saltando. Acabou com a ordem do culto. E eles assim, esse mesmo nome fortaleceu. Aleluia. Oh, glória. Você se alegra com isso? Amém. Vamos para Atos capítulo 4. Versículo 4.
Pedro se torna um pregador ousado, intrépido. E ele continua pregando a palavra. Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Vamos para o versículo 13. 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles eram iletrados e incultos. Mas eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas têm que reconhecer que eu e você temos andado com Jesus. Aleluia! Aleluia! Por que nós estamos sendo reconhecidos? Eles conseguiram convencer 8.000 pessoas aproximadamente que aquele Jesus que tinha morrido, não ficou morto, ressuscitou, estava vivo, e que o nome dele funcionava como ele funcionava quando estava aqui na terra. Aleluia. Eu e você temos que pregar de tal forma, e eu não estou falando só para você pregar aqui do púlpito, mas onde quer que nós formos, nós somos a boca de Deus. Aleluia. Não, você pode ganhar uma pessoa só. Ou você pode pregar e ela, não, eu não quero. Mas você falou, aquela palavra vai ficar trabalhando dentro dela, porque você falou, o Espírito Santo faz a parte dele, amém? Você faz a sua e o Espírito Santo faz a dele. Aleluia. Atos 4:17. Eles começam, Pedro e João, os discípulos começam a pregar a palavra. Mas aí o Sinédrio, eles estão com problemas, porque eles queriam acabar com Jesus, para acabar com essa história de milagre, para acabar com o que eles diziam que era uma seita. Jesus morre, mas Jesus não fica morto, Jesus ressuscita. Mas com a ressurreição de Jesus, acontece que muita gente começa a se converter. Homens e mulheres começam a se converter em tudo quanto é parte. Eles vão semeando a palavra, e a palavra vai correndo velozmente. Aleluia. E sabe o que acontece? As pessoas estão se convertendo aqui, lá e acolá. E eles estão correndo o risco do cenáculo ficar vazio. Então, eles falam aqui no versículo 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outro do que a Deus. 20. Pois nós não podemos, fala não podemos, deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles foram ameaçados. Quantos de nós, será que diante de uma ameaça, nós falaríamos assim: bom, eu queria falar de Jesus, mas eu fui ameaçada, eles são autoridades, eu tenho que calar minha boca. Mas o texto diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? E o que eles falam? Que eles têm que obedecer a Deus. Depois, ameaçando-os mais ainda. Eles foram ameaçados, depois ameaçaram mais ainda. Versículo 21. Os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera.
Ora, tinha mais de 40 anos, aquele em que se operara essa cura milagrosa. Amém? Aleluia. Irmãos, nós não podemos deixar falar tudo aquilo que nós temos ouvido e aquilo que nós temos visto. Aleluia. Vai para Atos 4:31 agora. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Vamos ler primeiro o versículo 29. Eu falei agora há pouco que eles receberam ameaça e depois eles receberam mais ameaça. Aí eles foram, agora vamos para o 29. Agora, Senhor, agora estão falando com o Senhor. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles ficaram com medo. Eles não ficaram intimidados. Eles oraram e pediram mais intrepidez para pregar a palavra. Aí eles falam o seguinte: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Irmãos, eles pregavam a palavra e eles ficavam esperando. Curas, sinais, prodígios, maravilhas. Amém? Quando você pregar a palavra, você vê uma pessoa numa situação lá, um paralítico, você pregar e espere que ele se levante antes. Espere que o câncer desapareça. Espere que o surdo ouça. Espere que a pessoa cheia de demônio fique liberta. Espere. Aleluia. Porque há poder nesta palavra. E acompanhado desta palavra vem sinais e maravilhas. Eles estavam esperando. Aleluia. Aleluia. Atos 5. Versículo 17. Os apóstolos aqui foram presos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Eles foram presos, as portas foram fechadas, mas à noite um anjo foi lá e eles abriu as portas e eles saíram, sem que ninguém visse. Você consegue entender isso? Está escrito, irmão. Você tem lido o livro de Atos? Aqui está dizendo, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo para fora. E lhes disse, ide, apresentai-vos no templo, dizendo ao povo todas as palavras desta vida. Vá para o versículo 23. Aí eles mandaram os carcereiros irem até lá, e eles dizem assim, vai buscá-los. Achamos o cárcere fechado com toda a segurança. Irmão, o cárcere não estava violado. Estava fechado com toda a segurança. E as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo, a ninguém encontramos dentro. Você está entendendo? Eles foram presos. Mas à noite, o anjo foi lá e tirou eles de dentro. Quando os soldados foram lá, achamos o cárcere fechado, os sentinelas estão lá, mas eles não tinha ninguém na prisão. Você pode entender isso? Você sabe em quem você tem crido? Tem livramento para você, tem porta de cadeia aberta para você. Você pode estar numa situação preso, você não sabe como vai sair dessa situação, é uma prisão. Mas o Deus que tirou eles daquela prisão é o mesmo Deus que tira você dessa situação. É o mesmo, não é outro. Esse nome funciona, funcionou lá e funciona aqui.
Aleluia, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. É o mesmo nome. Aqueles cristãos, eles sabiam o que tinham. Será que eu e você sabemos o que nós temos? Se você ler o livro de Atos 2, 3, 4, 5, provavelmente você já leu isso. Você deve ficar impressionado com a reverência que eles davam ao nome de Jesus, o valor que eles davam ao nome de Jesus, a importância que eles davam ao nome de Jesus. Não era para eles um nada. Cadê? Tá, o anjo. Irmãos, nós precisamos nos localizar o que aconteceu. Aquele coxo tinha 40 anos naquela condição, mas ele entrou no templo saltando e louvando o nome do Senhor. Eles foram presos injustamente, mas o anjo entrou lá e tirou eles de lá. Sobrenaturalmente a gente vê várias histórias. Paulo e Silas estavam na prisão, eles começaram a louvar e adorar o Senhor, a orar, e as cadeias se quebraram. E não somente eles ficaram livres, mas todos os que estavam ali ficaram livres. Quando você é livre, as pessoas ao seu redor ficam livres. Tenha livramento para as pessoas que moram no seu bairro, porque você está lá. Tenha livramento para as pessoas que trabalham na sua empresa, porque você está lá. Tenha livramento para as pessoas que você estuda, naquele lugar que você estuda, naquela faculdade, porque você está lá. Porque você ora, Senhor, obrigado, vou ao trabalho, obrigado por teus anjos acampados ao meu redor, me livrando de todo mal. Porque às vezes você está no ônibus e tem um assalto, mas porque você está lá, os anjos estão lá, e não só você é livre daquele assalto, mas todas as pessoas que estão naquele ônibus. Considere a presença dele, considere o nome dele. Não leia o livro de Atos como se fosse nada. Não leia esse livro como se você estivesse lendo a revista Veja, a revista Isto É, nem sei se existe mais essas revistas, mas uma revista. Não leia desse jeito, porque você está vendo lá a vida do ator que hoje casou, quando você pega amanhã já separou, depois da manhã ele já está com outra. Não é isso, ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele é o mesmo, ele não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A igreja do século I fez sinais e prodígios. E a igreja do século XXI faz sinais e prodígios. Aleluia. Começa lá na sua casa, se levante. Aqui não, a enfermidade aqui não. Porque eu conheço o nome que está acima de todo nome. Mas ainda está doente. Irmãos, não consideram o ainda está. Consideram o que Jesus já fez na cruz do Calvário. Aleluia, 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 aleluia. Glorioso, poderoso é o nome de Jesus. Prometi para o meu marido que ia me comportar, que não ia ficar gritando no púlpito. Mas eu não aguento. Irmãos, vamos ficar em pé.